Fala pessoal, boa tarde, estou com a mesma roupa do vídeo anterior porque eu já estou gravando logo em seguida, tá? Mas eu já tomei banho antes, fica tranquilo, tá bom? Vamos lá então, Êxodo capítulo 36, né? Acabei de mandar o 35 aqui e agora o 36, né? Os dois em seguida, daria até para emendar o 37, mas eu não vou conseguir gravar depois desse vídeo, então depois eu gravo o 37, mas eu vou estar com outra roupa, tá bom? Vamos lá então, o 36 na verdade ele é uma continuação direta aqui do 35, né? Que na verdade até o primeiro versículo do 36 é a continuação ali do final do 35, né? Sobre o chamado de Bezalel e Aholiabe, né? Que Moisés já tinha falado com eles ali, né? E Deus os tinha abençoado, né? Lembra com a sabedoria, né? Para inventar invenções, trabalhar em ouro, prata, cobre, em artifício de pedras, né? E tudo mais que você imaginar ali, né? Então eles seriam os dois líderes, né? Mas tem que lembrar que muito mais pessoas, né? Estavam envolvidas ali, né? Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, né? E também lhes tem disposto o coração para ensinar a outros, né? Ponto final. Então, ou seja, mais pessoas estavam envolvidas aí, tá bom? Então, quando você vai lendo ali, né, o final 35 ou 36, essa informação se completa. E aí chegou naquele ponto que, né, que eu dei um spoiler no vídeo anterior, falando, né, que o povo começou a trazer tanta coisa, mas tanta coisa, que chegou uma hora que Moisés falou, não, para, chega, né? Olha lá, o versículo 5 ali do 36, né? O povo traz muito mais do que basta, né? Então Moisés pediu que parasse, né? Eu falei assim, nenhum homem mais mulher mais traga mais nada. Então o povo foi proibido de trazer mais, né? Então realmente, né, era muito material, não iria mais ser utilizado e acabar jogando fora, né? Então realmente ali tudo que já estava sendo entregue iria ser utilizado, né? Então isso é muito importante, pessoal, porque o próximo versículo, né, o versículo 8 ali, depois de tudo isso, vai falar, assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, né, fez o tabernáculo. Então, ou seja, eles sabiam a quantidade certa, né, o material certo, medida certa. E lembra que Deus passou isso tudo para Moisés primeiro, né? Moisés ficou 40 dias lá conversando com o Senhor, né? O Senhor estipulou para ele tudo, madeira, ouro, isso, aquilo, tudo que a gente já viu aqui, né? E que realmente, assim, são medidas que para guardar na cabeça é difícil, né? E Moisés foi lá, né, com a sabedoria do Senhor, absorveu as informações e passou lá para eles, né? E eu quero fazer uma ligação com você, que eu estava até estudando, com a Arca de Noé, lá atrás, né? Então você lembra lá que Noé, quando ele foi chamado por Deus para fazer a arca, né? Era ele, né? A sua esposa e os seus filhos, né? Basicamente era eles ali, né, que estavam construindo a arca, né? E realmente assim, foram 100 anos para construir aquela arca, né? E um detalhe, tá? Da construção da arca para a construção do tabernáculo foram mais de 1000 anos, tá? Então é um período de tempo aí, de Gênesis, né? Capítulo 6, se eu não me engano, até aqui que a gente está conversando, né? Então o Êxodo 36, né? Já se passaram mais de 1000 anos de Noé até a construção do tabernáculo aqui. Então isso aqui é interessante, porque lá atrás, né, com Noé, quais que eram, né, as formas de se construir algo, que materiais que eles tinham, né? E depois de 1000 anos, obviamente, né, eles evoluíram em alguns pontos, né? Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? Muito longe disso, né? Pelo contrário, mas com certeza, 1000 anos depois, né? Com certeza os homens aí foram criando, né? As novidades, né? De ferramentas, né? De ações, e Deus ele foi levantando, né? Lá no tempo de Noé, somente Noé era visto como o justo, né? E a sua família ali, né? Que realmente adoravam o Senhor. Por isso que Deus mandou o dilúvio. Quem não assistiu, vai lá em Gênesis capítulo 5, 6, né? Em diante para você estudar sobre isso. E aí depois, né, aqui chegamos no tabernáculo e acontece isso, né, que agora através desses dois homens, né, Bezalel e Aholiabe e mais pessoas, o tabernáculo vai ser construído, né, a presença de Deus. E olha que interessante, né, a presença de Deus estava na arca, né, de Noé, e a presença de Deus se faz ali no tabernáculo, né, ou seja, mostrando que Deus se faz presente ali, né, com a sua criatividade, com a sua ordenança e também com o seu juízo, né. Então você sabe que a arca de Noé foi realmente foi um modo, né, de Deus guardar Noé e sua família, né, por conta de toda a maldade que o mundo estava vivendo. E o tabernáculo aqui era a presença de Deus, né, não era todas as pessoas que podiam entrar lá dentro, não, né, a presença de Deus é santa, né, então as pessoas tinham que oferecer ofertas pacíficas, os seus holocaustos, adorar ao Senhor, né, e somente o sumo sacerdote
poderia entrar, né, ali depois do véu, que vai estar escrito aqui, né, para falar com Deus e tudo mais, né? Então a gente conversou um pouquinho nos capítulos anteriores, mas eu só fiz essa ligação para você entender, né? E pesquise mais sobre isso, né? Sobre essa arca de Noé e sobre o tabernáculo. Você vai ver que tem algumas ligações aí e todas elas se referem ao Senhor Jesus, como sempre, né? Como Jesus está presente desde a criação, da fundação do mundo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Isso é importantíssimo. E aí Moisés descreve o início das obras, né? Eles vão começar pela cortina ali, né? Começa a costurar, começa a fazer da forma como Deus tinha estipulado para ele. E aí depois do versículo 19 vai falar sobre as cobertas de peles e as tábuas, e depois os véus e as colunas no versículo 35, né? Lembrando, pessoal, que cada material, cada tamanho, cada forma, cada revestimento, tudo tinha uma simbologia, e a simbologia sempre se voltava para o Senhor Jesus, né? Um exemplo disso é as cobertas de peles, né? Então, se você vê ali sobre as peles de carneiro, sobre as peles de texugo, né? Uma por cima da outra, e ali tem uma simbologia sobre a proteção, né? O abrigo e a proteção especial sobre a qual a igreja, né? No caso ali o tabernáculo estava, sobre a mão de Deus, né? Então, ponto final. Essa pele ali protegia do quê? No deserto, né? Se você já pesquisou, já viu em filme aí, né? Então de dia é um calor e de noite é um frio, né? Então, ou é 8 ou 80, né? Então realmente essas peles aí protegiam, né? E tempestades de areia, né? E tudo mais que você já deve ter visto aí, né? Em algum lugar ou em pesquisa também, né? Então isso protegia, isso acabava protegendo. Isso é uma simbologia clara, né? Que Deus protege a sua igreja, Deus protege o seu povo, né? Deus, ele está ali, ele se faz presente através de uma coluna de nuvem, coluna de fogo, né? E com certeza, né? Ele mostra o caminho, ele guia e ele protege, com certeza. Mas protege do quê? Né? Protege de quem? A gente sabe que o nosso adversário, ele está à porta, né? Como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Se eu não me engano, é a segunda carta de Pedro, né? E realmente esse adversário quer nos levar embora, quer nos destruir mesmo, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, tudo isso aqui representa a proteção do Senhor para o seu povo, né? Então, se você se sente desprotegido em algum momento, não se sinta, porque Deus está o tempo todo com você. Basta você buscá-lo de todo o seu coração, tá bom? E os véus e as colunas, né? As colunas, as tábuas também, né? A base sempre foi Cristo, né? A base de um relacionamento, a base de uma vida, a base de um trabalho, a base de tudo tem que ser Cristo. Quando você está sobre essa base, você está muito bem, você está seguro, você está muito bem guiado, né? Porque Deus é a sua base. Isso aqui é fundamental para você entender, né? Os véus, né, na verdade é aquela separação, né? O véu ele representa a separação entre o homem e Deus, né? Então lembra que só o sumo sacerdote poderia entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Então ele representava essa separação, o véu. Só que na verdade, né, Jesus, quando ele se entregou por amor a mim e a você, o véu se rasgou, né? Então você vê isso, entende isso, né? E que realmente hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus, né? E as colunas de sustentação, né? As colunas que realmente representam a palavra de Deus, né? Essa aqui é a coluna fiel e verdadeira. Se você se apoia nisso daqui, você vai viver de uma maneira que agrada ao Senhor, de uma maneira sábia, porque a coluna, né? A fidelidade do Senhor é a sua palavra. Então se apoie nela, tá bom? Esse é um pouquinho 36. Nos vemos no 37. Um grande abraço, Deus abençoe.